Como você sabe, quem me acompanha aqui, eu gosto muito de estudar e tudo que envolve sabedoria, assim. E uma das coisas que me desperta muita curiosidade é a Bíblia. Dentro disso, encontrei uma passagem, um versículo que tocou em mim. O que eu acho interessante na Bíblia, por vezes, é isso. Às vezes a gente lê, passa direto e aquilo não desperta nada em nós. Mas outras vezes a gente lê a mesma coisa e aquilo naquele dia específico desperta. E isso tocou em mim, especificamente hoje, quando eu estava lendo. 1 João, o versículo 21 e 22. Deixa eu procurar aqui. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. A primeira coisa que me veio à mente foi a importância de ter uma consciência em paz, um coração em paz realmente. Porque a gente sabe, a gente entende, a gente sente. Quando não estamos com a consciência tranquila, ela mesma nos repreende. Nós mesmos compreendemos dentro das nossas percepções a direção que estamos tomando. E como podemos orar com confiança quando a nossa própria consciência nos condena? Aí que está a importância de sempre estar lendo, de sempre estar acompanhando, relendo, refletindo e estudando a sua própria conduta. Olhando para dentro de si sempre que possível e perguntando-se se essa direção a qual tomamos hoje está coerente de acordo com o que eu acredito. O interessante de ler e compartilhar o que a gente lê é que, por vezes, isso que eu li agora tocou a mim em específico, trouxe um insight. Pode ser também algo que você precise ler, que você precise se atentar. O que podemos continuar falando aqui é que quando a consciência não nos condena, que aqui o texto traz assim, que na verdade é quando nossa consciência está pura, limpa, tranquila, sentimos a confiança de realmente conversar com Deus. E perceba que quando a nossa consciência não está nesse estado, pelo contrário, ela nos condena, as nossas palavras, o nosso contato com Deus muda. A partir do momento que você dobra os joelhos, por exemplo, para orar, e você está com a consciência realmente tranquila, a sua conversa com Deus é outra. Mas outra coisa que a gente tem que colocar em xeque é que somos pecadores. Estamos sempre num processo de realmente autodesenvolvimento. Não estaremos sempre limpos, puros e santos. Pelo contrário, estaremos por vezes no pecado. Aqui diz que quando a consciência não nos condena, sentimos a confiança de orar. E eu acrescento que devemos orar mesmo quando a consciência nos condena. Devemos orar mesmo quando estamos em dúvida. Mesmo quando acreditamos que não podemos conversar com Deus, devemos conversar com Deus a todo instante. E não necessariamente selecionar o momento de hoje estou bem, estou com o coração limpo, vou conversar com Deus. Não. Quando o coração estiver atribulado, também conversar com Ele. Também sentar com Ele do lado da sua cama e dialogar. Tornar realmente a presença de Deus constante em sua vida. Independente do estado, seja na tempestade ou seja na calmaria. Mas aqui fala que quando estamos com essa confiança, com a consciência tranquila, o que pedimos a Deus nos é atendido. Porque naquele momento estamos cumprindo os seus mandamentos. Quando cumprimos os seus mandamentos, a gente tem a mente tranquila. A mente não nos condena, a consciência não nos condena. Por consequência, temos essa confiança e aumentamos a nossa fé. E por estarmos cumprindo os mandamentos, agradamos ao Pai. E o que pedimos será atendido. Mas não esqueçam e reforcem isso. Nossa consciência nem sempre estará tranquila. Por vezes, nossa consciência estará nos condenando. E orem, independente do estado. Reforçando, mesmo na tempestade ou na calmaria, oração. E estar com a mente tranquila não é ser perfeito. Porque a gente sabe que a gente não é. É realmente agir coerente, de acordo com o que você aprendeu, de acordo com os mandamentos, como o texto mesmo fala, né?
Não é você entender-se como alguém perfeito. Pelo contrário, eu tenho um pouco aversão ao moralismo, ao puritanismo, digamos assim. Acredito que as pessoas precisam realmente se desenvolver, encontrar a Deus dentro do seu coração, e todas as pessoas, independente do estado atual dela. É daí que existe a conversão. Você não se converte de santo para santo, você se converte realmente de pecador para buscar a santidade. Então entendam isso. A mente tranquila não é ser perfeito, é entender que você está indo em direção aos mandamentos de Deus. Eu sinto isso muito em mim, isso é um fato. Por vezes a gente, quando está distante um pouco de Deus, né, isso acontece, da gente se distanciar um pouco, infelizmente. Mas a gente retorna através da leitura da Bíblia, através da própria vivência, que eu acredito que é muito importante. Não só ler o Evangelho, mas buscar viver o Evangelho, que nossa vida seja um Evangelho. Volto a reforçar, somos pecadores e iremos errar sim, mas iremos, por consequência, também nos levantar. Não ficaremos ali no chão. Reforçaremos cada vez mais a presença de Deus em nossas vidas. Não é ser perfeito, é ser coerente com o que acredita. E como a palavra mesmo diz, ser coerente com os mandamentos. E por consequência, adquirir essa confiança, essa fé. E fazer esse vínculo, essa aliança com Deus. Eu, pessoalmente falando, eu entendo no sentido de orar. Quando a gente ora e está um pouco distante, quando nossa consciência nos condena, como a palavra mesmo diz, até nosso diálogo fica um pouco distante com o Pai. Mas quando a gente está com a consciência tranquila, entendendo qual caminho estamos tomando, nosso diálogo com Jesus torna-se mais íntimo. E não é só o Pai que nos escuta, não é só Deus que nos escuta. A gente sente dentro do nosso coração mais sinceridade para poder compartilhar, mais sinceridade para poder conversar com Deus. Então eu pergunto a você, você conversa com Deus? E quando você conversa com Deus, o que você sente? Uma intimidade ou a falta da intimidade? Quando você está num caminho, numa direção, que você compreende que é coerente de acordo com o que você acredita, de acordo também com os mandamentos de Deus, o seu diálogo com Deus flui melhor? Quando você começa a se afastar, o diálogo que você tem com Deus continua fluindo bem? Ou você sente que existe ali uma barreira que por vezes a sua própria mente cria? Então reflita se faz necessário realmente ter uma conduta, seguir os mandamentos e entender que por consequência agradaremos também a Deus e o nosso diálogo com Ele será mais fluido, acontecerá de forma mais autêntica e genuína. Poderemos realmente conversar com Ele. E a sugestão que eu trago é realmente orar. Orar sempre, todo instante, diariamente. Você vai ver que em alguns momentos o diálogo vai fluir melhor, a oração vai fluir melhor, em outros momentos nem tanto. E quando esses momentos não fluem bem, quando naquele momento específico a oração não flui bem, você não conseguir realmente ser sincero com Deus, pergunte-se por quê. Por que hoje eu não estou conseguindo conversar com Deus do modo que eu sei que eu consigo? Porque hoje eu não estou conseguindo abrir meu coração do modo que eu sei que eu posso abrir meu coração. O que foi que eu fiz que me distanciou de Deus? Não Ele de mim, mas eu dele. Então, reforçando aqui, meus amados, quando a consciência não nos condena, sentimos essa confiança para nos dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. Então eu trago para vocês essa ideia. O que vocês querem colocar diante de Deus, hoje, antes de dormir, ou nesse momento específico agora, quando você terminar de assistir esse vídeo? Conversa com Deus, pergunta, e busca ter essa consciência que não te condena, para que você possa ter essa confiança ao dialogar com Ele, e entender que isso é uma promessa. Você, com a mente que não te condena, dirigindo-se a Deus com confiança, Ele vai te atender. Porque você estará cumprindo os mandamentos de Deus e isso agrada a Deus. Se você gostou desse conteúdo, compartilha aqui embaixo comigo, me fala. Se você achou interessante, dá um like, curte, que eu quero trazer mais conteúdos assim. Trazendo reflexões, percepções pessoais, experiências pessoais com vocês. Mas não deixem de compartilhar e de curtir e de comentar, dizendo o que vocês acham, dando sugestões de ideias, de possíveis ideias para a gente
produzir mais conteúdos nessa linha. Desde já. Tamo junto.